A favor ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Olá, hoje é o dia de debate. Você não está na quinta-feira, não. É hoje, a partir de hoje, o JJ Debate passa a ser transmitido todas as quartas-feiras a partir dessa hora, 10 horas. O conteúdo é o mesmo. Temas importantes, de repercussão no cenário nacional. Tudo isso, é claro, para você formar a sua opinião. No centro do nosso debate de hoje, o caso que dominou os últimos dias. Ameaça por parte do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o Telegram em todo o país. Só lembrando aqui, no dia 17 de março, Moraes determinou a suspensão do funcionamento do aplicativo, que é usado por milhões de brasileiros, sob o argumento de que os seus representantes legais não estavam atendendo à determinação de bloqueio de canais do jornalista Alan dos Santos, além de outros descumprimentos também. Sem falar de que o Telegram não estava contribuindo com a investigação da Polícia Federal. O Telegram não chegou a ser bloqueado, pois se comprometeu, entre outros pontos, a monitorar os 100 maiores canais brasileiros da plataforma. A medida faz parte da nova política do aplicativo para combater a disseminação de notícias falsas. Esses 100 maiores canais representam mais de 95% de todas as visualizações públicas do aplicativo. Para analistas, a decisão do ministro não encontra base jurídica legal, nem constitucional, já que milhões de brasileiros que não são partes do inquérito policial onde a decisão foi proferida, eles não poderiam ser afetados. Não é de hoje que Alexandre de Moraes toma medidas que são consideradas por alguns como censura, como suspensão da circulação de uma revista e bloqueio de canais e blogueiros, principalmente bolsonaristas. Aí a gente tem a colocação hoje no debate. Seria realmente um puro e limpo combate às fake news? Não seria realmente censura o que ele estaria aplicando? E a pergunta que muitos fizeram: onde é que fica a liberdade de expressão? Para avaliar a situação e responder a algumas dessas questões, nós convidamos André Breiner, advogado, professor e mestre em Direito Constitucional. Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito, diretor jurídico da PWR Gestão. E claro que você também vai poder participar pelo YouTube, Facebook, Twitter do Jornal Jangadeiro. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp 981-543814. Vamos começar dando bom dia e agradecendo a participação dos nossos convidados. Bom dia, advogado André Breiner, e bom dia, Rodrigo Marinho. Bom dia, Nonato. Nós vamos agradecendo aqui a participação de vocês. Já vou colocar uma pergunta que define a posição de vocês em relação a esse caso. O bloqueio do Telegram no Brasil encontra respaldo na legislação? Vamos começar pelo advogado Breiner. Nonato, se a gente olhar o artigo 19 da Lei 12.965, a gente vai ver que encontra respaldo. Eu poderia até falar da Constituição, que vai falar que a liberdade de expressão ela deve ser exercida nos termos da própria Constituição. Isso está lá no 220, né, que regulamenta essas questões. Mas eu queria só rapidamente, para o público ouvinte conhecer, o artigo 19, que diz: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar providências para, no âmbito dos limites técnicos e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo. Eu depois quero comentar algumas questões específicas das decisões, mas, por hora, não só encontra como é uma obrigação. Não se pode permitir descumprimento de ordem judicial. Seria um desrespeito ao todo o Poder Judiciário brasileiro e à ordem democrática. Ordem judicial se cumpre. Ok. Vamos ouvir, então, a opinião do senhor Rodrigo Marinho, advogado. Bom dia. Nonato, sem o senhor. Prazer, o privilégio de estar por aqui, meu caro. Prazer, André. Muito bom voltar aqui a Band News FM, Jangadeiro Band News FM, bater um papo sobre esse tema.
tem um problema de fundo, tá? Aí eu vou chegar na decisão, mas tem um problema de fundo. Para quem não lembra, Nonato, esse inquérito que está aí é um inquérito infinito, né? O inquérito das fake news, ou o inquérito do fim do mundo. É um inquérito que começa censurando a revista do antagonista, né? Aquela revista que tratava do amigo do meu pai, a revista Cruzoé, do amigo do meu pai, começa baseado nesse inquérito judicial, e é um inquérito que já começa censurando a imprensa brasileira, exatamente porque poderia chegar ao senhor Toffoli, que era o amigo do meu pai, né? Que era essa figura. Lembrando que esse inquérito foi aberto de ofício, né? Pelo então presidente do STF, o senhor ministro Toffoli, que nomeou de ofício o senhor Alexandre de Moraes para ser relator. E depois desse inquérito, que foi usado, né, contra a imprensa, foi o mesmo inquérito usado contra os bolsonaristas, na frente, no outro momento, em que o ministro não só é autor, né, da ação, não só é réu da ação, não só é julgador da ação, não só como é acusador da ação. Esse inquérito é inconstitucional de cabo a rabo, certo? Totalmente inconstitucional, matéria totalmente inconstitucional. Por sinal, o senhor Alan dos Santos não tem foro, não tem prerrogativa de foro, certo? Ele não tem mandato eleitoral, ele não tem por que ter uma situação do processo andar no Supremo Tribunal Federal, ele não é ou presidente da República, ou deputado federal, ou deputado, ou senador da República. Esse senhor não tem prerrogativa de foro. Se ele fosse ser julgado, ele deveria ser julgado em primeira instância, certo? Se fosse, porque na realidade o que esse senhor faz de maneira idiota, né? Que na minha visão é um idiota, mas não há nenhuma limitação ao Brasil de idiotas existirem, é ser julgados em primeira instância. Então, o inquérito, só pela questão, assim, processualmente, ele é todo errado, né? 100% errado. E aqui eu vou chegar na decisão. A decisão em si, né, não há prova de descumprimento dessa decisão, certo? Não há decisão reiterada, não há citação para os autos, não há citação por edital, certo? Inclusive, é baseado, né, começa uma cota, que ninguém viu essa cota da Polícia Federal, porque o processo está em segredo de justiça, que não deveria estar, mas está em segredo de justiça, então ninguém viu a cota policial. A informação que a gente tem é que uma delegada vinculada ao senhor Alexandre de Moraes, e não à Polícia Federal, uma delegada vinculada ao Alexandre de Moraes, teria feito uma cota informando que haviam crimes de pedofilia, né, no Telegram, como se não houvesse crimes na internet como um todo, né? Como se houvesse crimes no WhatsApp. E, por conta disso, justificaria o fechamento de todo um aplicativo no Brasil, em que qualquer um que tentasse acessar, né, usando VPN ou qualquer coisa do tipo, pagaria uma multa, poderia vir a pagar uma multa de R$100 mil, mesmo você não sendo pai do processo. É um absurdo processualmente falando, né? Não há nem o que discutir em relação ao processo de fundo, e com relação à decisão do suposto descumprimento, ele não há, né? Porque não houve provas de descumprimento. Em qualquer decisão judicial tem que mostrar nos autos, decorrente daquela situação, naquele fato, que houve descumprimento. Alguns argumentam, mas descumpriu outras decisões de outros julgados, de outros processos. Nos autos, nos mesmos autos, em nome do devido processo legal. O que esse inquérito da fake news é uma violação ao Estado de Direito, ao devido processo legal, exatamente às garantias fundamentais dos direitos humanos que devem ser protegidos todos nós brasileiros. Hoje é contra quem você não gosta, amanhã pode ser contra você. Ok, Rodrigo Marinho. Só lembrando aqui, o Telegram é visto como uma das principais preocupações para as eleições de 2022, devido à falta de controles na disseminação de fake news. O aplicativo teria se tornado também alvo de discussão no Congresso e no Tribunal Superior Eleitoral para possíveis restrições em seu funcionamento no Brasil. Deixa eu perguntar aqui a vocês, até que ponto isso pode realmente ser considerado, de que o Telegram venha agilizar a difusão de falsas notícias no ano eleitoral? Primeiro, desculpa, não lhe cumprimentei primeiro, então é bom a gente trocar um pouco essa ideia. Eu vou me afastar um pouco, Nonato, desse fervor político, né? Eu acho que esse é um debate técnico e é uma questão relativamente simples, né? E a deusa Têmis tem que ser sempre vendada, né? Ela não pode escolher, né? Porque eu gosto ali da direita ou não gosto da esquerda, aí eu defino uma coisa ou outra.
Não vou entrar nas nuances do inquérito todo, porque eu, inclusive, tenho discordâncias profundas e eu acho que nem todos os telespectadores vão ou compreender a discussão ou a gente vai acabar fugindo um pouco. Mas eu queria citar um dado importante aí para poder lhe responder, que é o seguinte: de 2020 a 2021, os índices de pornografia infantil no Telegram subiram mais de 90%. Se a gente pegar a decisão, tá certo? Ele traz o que a Polícia Federal está, e no começo ele já começa. Dentre os aplicativos de mensagens mais usados pelos abusadores sexuais de crianças, por exemplo, está o Telegram. Esses criminosos se utilizam de forma individual e principalmente por meio de grupos cibernéticos. E assim ele continua. Então, eu acho que essa decisão ela é para muito além da questão eleitoral. O fato é, o Telegram estava fugindo de decisões de primeira instância, de segunda instância, também do Tribunal Eleitoral, em ações que envolviam proteção de tráfico de drogas, que envolviam pornografia infantil, e no Brasil não é possível a gente permitir descobrimento de assuntos. Só para comentar uma questão processualística, isso não é uma ação contra o Alan dos Santos. A medida, inclusive, ela é para o Telegram informar as pessoas, então não é equívoco falar que era para ir em primeira instância, é uma ação em sede de controle difuso. Então, tem outras perspectivas, ou melhor, em sede de direitos difusos, né? Então, tem uma outra perspectiva. E é muito curioso, né, que o Telegram, em mais ou menos 20 minutos, depois que ele ordena o bloqueio, já responde. Na verdade, são 2 horas, desculpa. E no outro dia, tá certo? Ou seja, menos de 24 horas, ele muda a política de segurança de serviço, ele apresenta o nome da pessoa que vai responder às citações. Então, hoje, a Polícia Federal, em ações de pornografia infantil, vai ter que incitar e mandar bloquear o conteúdo. Ele permite agora, imagine, o Telegram é um aplicativo internacional. Eu não acredito que ele levou só 24 horas. Eu acho que esses sistemas já tinham nele, mas a partir de agora permite no Brasil que eu denuncie as mensagens de massa. Então, eu acho que é uma questão técnica e eu acho que é uma questão de respeito à ordem democrática. O Telegram, com qualquer outra empresa, está submetido às leis brasileiras e elas têm que se fazer cumprir. Então, o caso do fake news e do TSE não é muito diferente, tá certo? Então, eu acho que, tanto quanto em relação a outros crimes, eventuais crimes de ódio, eventuais crimes de fraude, também precisam ser passíveis de punição no Estado brasileiro. Era uma indagação essa decisão, que eu queria... Nonato, pois não, essa decisão vontade, ela teve uma única pessoa, certo? Ela teve uma única pessoa. Ela envolvia um único ser, um único indivíduo chamado Alan dos Santos. A única decisões relacionadas a essa decisão foi para o Alan dos Santos, com a consequência para todo o Brasil. Todos nós, se usássemos o Telegram, passado o prazo de 24 horas, poderíamos vir a pagar R$100 mil. Quando a gente fala em Estado de Direito, quando a gente fala em democracia liberal, quando a gente fala tudo isso, significa que aquela pessoa que está lá, que deveria ser o guardião da Constituição, né, o guardião das instituições, lembra, né, o STF não é uma instituição, o devido processo legal é uma instituição, o Estado de Direito é uma instituição, o Império da Lei é uma instituição, certo? O STF é um órgão que tem por obrigação defender essas instituições. Quando esse inquérito, que deveria cumprir o Estado de Direito, deveria cumprir o devido processo legal, faz o contrário disso, faz o inverso disso, você está violando toda a base dessas instituições. Ainda que houvesse, e deve acontecer, não tenho dúvida disso, né? Crimes, deve acontecer no WhatsApp também, deve acontecer na rua, deve acontecer na internet como um todo, né? Por que não fechar a internet? Na internet não tem representante legal. Por que a gente não fecha a internet como um todo? Certo? Porque tem crimes na internet, não só no WhatsApp, não só no Telegram. Por que não fecha a internet como um todo? Usando aqui o argumento lá de absurdo, para demonstrar o quão absurda é a decisão. Certo? Aí você diz, mas o Telegram se submeteu. Ele tinha 2 opções, né? Ser destruído ou submeter, né? Ser morto ou submeter. Era essa a solução. No inquérito, continuando, né? No órgão colegiado, mais uma vez falando aqui da situação da corte, né? Um órgão colegiado que tem 11 ministros, em que o ministro age sozinho, em que ele deveria ter por obrigação, ao menos, ter submetido à corte, né, esse seu entendimento, porque o impacto foi nacional, o impacto foi para todo o Brasil, certo? De maneira completamente desarrazoada. Se comemora que agora o Telegram se submete a uma decisão, né? Ou é ficar com a arma na cabeça, né? Ou é morrer ou se submeter à decisão. Isso não significa que a decisão é correta, que ela é constitucional e que ela cumpriu o devido processo legal. Ela é absurda, equivocada, viola o devido processo legal, viola a Constituição, viola toda a base de fundo, né, que é o inquérito que fundamenta essa decisão. E, repito,
Não dá para usar o argumento de pedofilia para chegar no Alan dos Santos, não, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Alan dos Santos em nenhum momento foi acusado de pedofilia. Em nenhum momento. Ele pode ser um idiota, mas não foi acusado em nenhum momento de pedofilia. A acusação para o Alan dos Santos é as críticas direcionadas que ele tem ao STF, que tenta extraditar o Alan dos Santos dos Estados Unidos. Até hoje, não consegue, porque não há crime de opinião nos Estados Unidos. É por isso que não consegue extraditar o Alan dos Santos para o Brasil. E não vai conseguir, porque esse inquérito, ele é, repito, inconstitucional de cabo a rabo. Essa decisão viola as mais basilares premissas do direito, de longe. Me permite, por favor, Nonato? Pois não, André, fica à vontade. Esse não é contra o Alan dos Santos. É importante. O que são direitos difusos? Não, eu falei que a decisão é contra o Alan dos Santos, eu falei que o inquérito para que os telespectadores acompanhem. Os direitos difusos são aqueles que nos atingem a todos, tá certo? Os que estão aqui hoje e amanhã. A decisão repercute, que faz esse discurso, não, mas vai punir todos os brasileiros. Para mim, ela garantiu um direito dos brasileiros de, por exemplo, denunciar pornografia infantil. Eu estou dando um exemplo. O Alan dos Santos, como ele disse, é um idiota. Ele é o caso menor nessa história. Eu acho que essa decisão precisa ser comemorada no ganho para todos os cidadãos, com a possibilidade de denunciar, com a correção dos termos de serviço que atinge a todos que estão participantes. E, assim, só sobre a falácia de absurdo, fechar a internet não precisa, porque você manda o Google derrubar o link. Você manda no WhatsApp, houve um problema similar, quem não se lembra, em torno de 2019, 2020, o WhatsApp teve que reconhecer quem era o representante do Brasil, e hoje, quem quiser os dados, tem o SafeNet, que é uma associação civil que apura esses dados, de 2020 para 2021 caíram 70% os índices de pornografia infantil, justamente porque, como passou a ter representante, passou a ter punição. Então, eu acho que restringir ao Alan dos Santos uma decisão memorável dessa é diminuir o debate sobre direito à comunicação, direito a ser informado, tá certo? E o direito de proteção dos indivíduos. É bom lembrar aqui os nossos ouvintes, aos internautas, foi citado aqui o WhatsApp, Telegram. Apesar de semelhante ao WhatsApp, o Telegram apresenta algumas particularidades que ajudaram a popularizar o seu uso. Enquanto o WhatsApp só permite grupos de até 256 pessoas, no Telegram é possível adicionar até 200 mil pessoas. Mas com tanta facilidade, a segurança também, pelo visto, termina fragilizada. No Telegram, as mensagens não são criptografadas ponta a ponta, como é no WhatsApp. Só para entender, criptografar mensagens significa embaralhá-las, fazendo com que somente pessoas que estão na conversa possam visualizá-la. Deixa eu fazer uma indagação aqui, que até de ouvinte. Todos esses aplicativos, já ouvi de vocês, deviam obedecer regras brasileiras. Essas regras estão bem definidas para que a gente entenda também a cobrança das autoridades em relação a elas? Eu vou continuar aqui, começar a resposta que parece que o André comemora também a decisão contra o WhatsApp, né, que foi lá atrás. Só lembrar, o WhatsApp, quando foi bloqueado, o Facebook tinha representante legal no Brasil. Lembra que o WhatsApp pertence ao Facebook, né? O Facebook tinha representante legal no Brasil. Ele existia, tinha empresa constituída no Brasil, inclusive ali na Paulista, né? Na Vida Paulista, bem grande, tinha lá, hoje na Faria Lima, mas na época na Paulista ele tinha um representante legal, tinha empresa constituída, tinha empresa determinada, e mesmo assim o juiz de primeira instância, primeiro grau, certo? Também sozinho, determinou a suspensão de um serviço que milhões de brasileiros trabalham com esse serviço, e foi bloqueado o serviço do WhatsApp. Assim como milhares, né? Talvez, não sei milhões, mas milhares de brasileiros trabalham com o Telegram, utilizam ele para o seu ganha-pão, utilizam ele para o seu funcionamento. O André está comemorando o fato, senhores, de você aí poder ter sido punido com 100 mil reais de multa, que é a previsão que estava lá. Está sendo comemorado o fato de um dia fechar o Telegram, mas por que não fechar um jornal amanhã? Por que não? Repito, né, o Google não é a internet, tá? Só para colocar. O Google é um link de busca, um buscador, como tem outros, certo? Não existe só o Google, né? O maior, mais conhecido, mas existem outros buscadores, né? A internet sim poderia cair, a internet tem sim um hub que pode ser derrubado, tá? Inclusive, na Rússia, hoje, grande parte dela está sendo bloqueada, está sendo tirada do sistema. Então, o que está sendo comemorado é, primeiro, né, pelo André, é a violação ao devido processo legal no inquérito completamente constitucional.
Né? Esse é o primeiro passo. Vem disso. Não pode se esquecer que essa decisão vem disso. Se comemora pelo simples fato de um idiota falar que ele possa ser calado. Né? Essa é a segunda comemoração em relação a isso. A terceira comemoração não interessa, né? Agora pode bloquear, pode colocar, que agora a gente vai beneficiar, né? Vai ter o benefício para todos, né? Ainda que um seja absolutamente prejudicado, há um que seja totalmente destruído. A ideia de democracia liberal é exatamente defender esse né? Esse pequeno, esse aí que não pode ser destruído por todos. É exatamente essa pegada da ideia de democracia liberal, exatamente para proteger e usar essas garantias fundamentais, que são o devido processo legal, o Estado de Direito, o império da lei, essas instituições, para que isso não possa acontecer. A decisão, ainda que você achasse correta, ela está longe de ser razoável. Rodrigo, beleza, né? Vamos ter aqui uma definição. Vamos argumentando, né? Vamos argumentar que ela seja correta. Não é, mas vamos argumentar que ela seja correta, certo? 24 horas para suspender o serviço no Brasil inteiro. Tanta gente que depende desse negócio, punindo todo mundo que possa vir acessar esse serviço. Se você comemora que a decisão é espetacular e não diz nem que ela é desarrazoada, porque desarrazoada claramente ela é desproporcional, totalmente desproporcional, certo? E usar outros julgamentos para trazer para essa ação, o direito brasileiro não permite isso, não. Deus diz assim, descumpriu ali, acolá, e eu trago agora para o STF para dizer que nessa decisão ele descumpriu, isso pelo menos no processo civil, ou no processo de forma geral, isso não é autorizado e não é possível fazer isso. Se fizer isso, viola o devido processo legal. André. Desculpa. Deixa eu pegar sobre as regras definidas, Nonato, para puxar o link que eu acho importante. O direito está sempre atrasado dos fatos sociais, certo? Eu trabalho muito com cultura, liberdade artística, né, nas discussões, e a gente sempre diz, a arte é anterior e vai ser posterior ao Estado. Agora, então, tem ali questões que precisam ser modernizadas em todos os âmbitos, mas a nossa legislação do Marco Civil da Internet, ela já toca em questões muito precisas, como eu falei do artigo 19, que permite esse tipo de situação. E só para não deixar, né, colocarem palavras na minha boca, comemora que seria punido, a gente não precisa entrar nisso, sabe, doutor Rodrigo? Eu comemoro, e vamos lá, que o WhatsApp tenha diminuído 70% da pornografia infantil depois que ele passou a cumprir ordens judiciais. Aí eu queria lhe perguntar, depois, se você discorda que precisa fazer garantia à ordem judicial. Sobre trazer outros elementos a um processo, eu poderia falar de uma série de elementos sobre a teoria geral do direito, inclusive que o direito brasileiro trabalha com microsistema processual de direitos difusos. E ele não está no Código de Processo Civil. Existe, inclusive, sobre isso, um projeto de lei em discussão no Senado. Mas não quero entrar, porque eu acho que tem coisas muito importantes para a gente falar com o telespectador. E só para não deixar também passar, a punição dos 100 mil não era para qualquer pessoa que utilizasse o WhatsApp. O Telegram. Eu, por exemplo, não saberia fazer. Era para quem burlasse no campo tecnológico. Então tinha que ter uma expertise e quem burlasse esse aspecto tecnológico, alterando o VPN, para conseguir fazer isso. Então, conscientemente, com dolo, sabendo da decisão, violasse. Aí eu acho essa punição. Mas poderia até dizer que ela era irrazoada neste ponto. Mas uma decisão tão efetiva, que em pouco tempo, ou seja, em menos de um dia, não chegou a suspender, porque o Telegram estava olhando ali a hora que... Na hora que mandou, eu vou cumprir o que você mandou, Justiça Brasileira. E eu acho que ninguém pode brincar com a Justiça Brasileira. Estou só lembrando aqui para situar o nosso ouvinte, o internauta, de que Moraes, nas 18 páginas da sua ameaça, ele reiterou várias vezes a omissão do Telegram em fazer cessar a divulgação de notícias fraudulentas e a prática de infrações penais. Mas tem um dado interessante, que foi mencionado também pelo Moraes o descumprimento de uma ordem imposta ainda no ano passado para a retirada do ar de uma publicação de Bolsonaro relacionada ao caso do vazamento de apuração da Polícia Federal sobre ataque hacker a sistemas da Justiça Eleitoral em 2018. Esse é um fato também que teria levado o ministro a essa tomada, essa iniciativa. Agora, o ouvinte está querendo entender o que levou o ministro a voltar atrás. Pergunta que eu faço primeiro aí ao Rodrigo.
Sou totalmente favorável ao cumprimento da decisão judicial, Nato. Mas a decisão que você citou não é desses autos, tá? É de outros autos. A decisão citada pelo próprio ministro também não é desses autos da pedofilia, é de outros autos. Não é desse. E teria que ser nesse, certo? Isso é o devido processo legal. Teria que ser nesses autos, nesse processo, nessa condição, nessa situação. Não pode pegar o outro auto e fazer, descumpriu ali e agora eu vou usar aqui, certo? Isso não existe no direito, tá? O processo é individualizado, é esse processo, é essa situação, é essa forma que agir. Isso vale para você, Donato, vale para mim, vale para o André, vale para qualquer um que tenha uma situação como essa, tá? Qualquer um. Então não poderia fazer isso, não cabe fazer isso, não há possibilidade de fazer isso. E eu comemoro ainda mais, André, se pegar os bandidos que fazem a pedofilia, que essa deveria ser a função da polícia e da justiça, né? De criminalizá-los, de prendê-los, de encarcerá-los. Eu acho que é isso que deve acontecer. Rede social não tem obrigação, ou nunca deveria ter obrigação, de fazer curadoria, né? Não cabe a ela. E aqui tem que reportar, Donato, uma coisa importante, né? Que parece que foi esquecida. Fake news não é crime. Fake news, né? Eu vou repetir aqui, tá? Fake news não é crime, não há esse tipo penal no Brasil. Fake news ser crime, não existe, tá? No Brasil não existe a previsão de crime de fake news, tá? E desinformação, Donato, foi usado em várias eleições. Não sei se você lembra, Marina Silva, né? O André talvez seja um pouco mais jovem do que a gente, Donato, mas Marina Silva aí na eleição com da Dilma, não sei se você lembra da história do Banco Central, que destruíram, né? O PT destruiu a reputação da... Ok, nós tivemos um problema, uma queda aí na emissão da internet. Já estamos retornando? Tá aqui. Deixa eu ouvir você, André, porque caiu a ligação do Rodrigo. Deixa eu lhe ouvir, André, a respeito exatamente desse assunto. Pois não, André? Oi, eu tô aqui. Pronto. Eu estava querendo ouvir exatamente essa colocação feita pelo Rodrigo e a ligação caiu, mas você pode comentar. Não, novamente, a decisão judicial, né, o que levou o Alexandre de Moraes a revogar a decisão judicial? Acho que é uma pergunta muito relevante. Uhum. O que acontece? Eu quero reiterar, no dia 19 houve a decisão judicial, a decisão foi proferida às 16h44 do dia 19. Às 18h32, o Telegram disse, não, calma, seu Alexandre de Moraes. Eu vou resolver isso, me dá um tempinho. Já no dia 20/3, às 14h45, ou seja, menos de 24 horas, cumprindo inclusive o tempo dado, o Telegram informa que tem o prazer de nomear um representante legal no Brasil que possa receber as intimações. Ele diz que fez uma reforma no seu sistema tecnológico para permitir as denúncias em relação a isso, para marcar as postagens específicas como sendo abusivas, falsas ou discriminatórias, e que está tomando, né, atualizando o termo de serviço para a segurança de todos os usuários. Então, em menos de 24 horas, o Telegram cumpriu integralmente todas as decisões e, além do mais, retirou do ar os canais que tinham sido determinados. Então, com o cumprimento da decisão no prazo judicial, não haveria razão daquilo prosseguir. Então, o ministro, corretamente, recua e diz, não, houve o cumprimento integral da decisão, razão pela qual revogo a obrigação de suspender os serviços. O Pavel Durov, que é o fundador do Telegram, dizia na sexta-feira que um problema técnico impediu a plataforma de receber notificações judiciais do Brasil. Mas foi tão rapidamente com que eles realmente passaram a atender às solicitações do ministro e da Polícia Federal, que realmente deve ter sido consertado somente depois dessa ameaça, ou não? O nosso Rodrigo já está de volta? Oi, Rodrigo. Rodrigo está travado. Nós estamos com... deixa eu continuar ali ouvindo até que a gente retorne com o Rodrigo, André. Você considera que a atuação... Acho que voltou, Donato. Pois não, pronto, estou lhe ouvindo, vamos lá. Donato, pense a seguinte situação, tá? Pense que você é um bar, né? Um dono de um bar, você, Donato, é dono de um bar, meu sócio no bar,
E duas pessoas estão sentadas no bar conversando e eles estão cometendo um crime. Óbvio que a gente não está ouvindo isso, a gente está preocupado em fazer o bar rodar, entregar o que tinha para entregar, fazer a situação colocar, né? Já que o André é do direito cultural, trazer a ideia do bar, né? E aí você trazer toda a pegada relacionada aí ao bar a rodar e a funcionar. Por sua vez, chega lá um prefeito que não gosta, obviamente, que os dois, né? Na verdade, estão falando mal do prefeito, né? Não estão cometendo, em tese, crime nenhum. Mas chegam os dois lá que estão falando mal do prefeito, esculhambando o prefeito, e eu repito, fake news não é crime, e não tem previsão no direito penal, e no direito penal tem que ter crime anterior que o defina e pena, né? Previamente combinada. Isso não existe no Brasil hoje. E por sua vez, alguém chega para a gente e diz assim: vocês têm que me dizer o que é que esses dois estão conversando. Aí você, Nonato, olhamos um para o outro dizendo: cara, não sei o que eles estão conversando, nem cabe a mim saber, minha função não é ouvir a conversa dos meus clientes, certo? Vocês estão aqui no bar deles bebendo, aqui a minha função é servir a cerveja deles e tirar gosto deles, não é para estar focado, não é para estar bisbilhotando a vida deles, né? Função de rede social não é fazer curadoria, né? O próprio Marco Civil na internet, tão bem citado aí pelo André, não permite, né, que faça curadoria. O máximo é que você identifique ou que você bloqueie a informação. Não pode enviar fazer curadoria, que é o que o STF quer, tá? Se faça curadoria, né, nessas próximas partes, dizendo, inclusive, até sua fala inicial, Leonardo, que você acompanhe as maiores canais, né, para saber o que é que está sendo dito por lá, certo? Não cabe a uma rede social fazer curadoria. E chega, né, o prefeito da cidade assim: ou você me diz o que é que aqueles dois estão falando, ou você deixa eles sentarem aqui no bar, ou você impede eles sentarem no bar e acompanha a conversa deles, ou eu vou fechar seu bar. Nós ficamos na seguinte situação, Leonardo: ou a gente quebra, certo? No caso, ou a gente vai quebrar, ou a gente vai fazer, ou vai se submeter a uma decisão espúria, teratológica, absurda, equivocada, que é essa decisão abusiva desse senhor colocou, que é exatamente o que foi feita. E que não é a primeira, tá? Não é a primeira decisão abusiva que tem sido colocada. Tem várias outras do senhor Alexandre Moraes. Não tem nada de se comemorar nesse inquérito. Na verdade, o inquérito está se lamentar. Qualquer pessoa que defende o Estado de Direito era para se lamentar desse inquérito do cabo ao rabo. Tá? E, infelizmente, é isso que aconteceu. Nós estamos chegando já ao final, mas deixa eu colocar a opinião dos ouvintes que estão fazendo relações. A primeira do ouvinte que se mostrou, quem é esse ouvinte favorável? É o Ronaldo, Nonato. O que é que ele diz? Ronaldo está dizendo que acha a decisão acertada porque o Telegram não tinha representantes no país e não atendeu a várias chamadas do Supremo. Uhum. Tem um áudio também aqui do nosso outro ouvinte, o Francisco Hélio. Fala, Hélio. Nonato, bom dia. Estou escutando aqui. Por que você não pergunta por que os bolsonaristas têm tanto medo com que se acabe as fake news? Você tem medo, Rodrigo? Não, né? Não, eu não sou bolsonarista, né? Esse é o primeiro ponto importante. Eu era presidente de um partido chamado PSL aqui, quando o Bolsonaro entrou por uma porta, eu saí pela outra. Uhum. Bolsonarista eu nunca fui. Eu sou advogado, sou professor de direito, sou mestre em direito constitucional também. Então, assim, o que eu posso dizer é que a decisão é absurda e que isso hoje pode ser ruim, né, para lá o tal do Alan dos Santos, que é, sim, o principal prejudicado na decisão judicial, mas amanhã pode ser contra esse ouvinte que está falando com a gente agora. Uhum. Pode ser contra o Nonato, pode ser contra o João, pode ser contra a Maria, porque, para quem não lembra, esse inquérito ele começa com a revista Cruzoé, que poderia ser contra a Band News FM. Por que não? Né? Porque, teoricamente, a revista Cruzoé está no papel dela de imprensa, assim como a Band News FM também está no papel dela de imprensa. Então, é muito temerário o que acontece nesse inquérito. Esse é só mais um exemplo do que esse inquérito aconteça. E aqui eu vou deixar claro, tá? Desinformação foi o que foi feito em várias eleições. Não é algo novo, não, tá? Não é algo que surgiu agora, não. É algo bem antigo, em termos políticos, em termos de história, tá? Bem antigo mesmo. Ok. André, por gentileza, sua participação final. Agradecer muito ao convite, agradecer ao Rodrigo pelo bom debate. Eu confesso, Rodrigo, que tenho uma tremenda admiração pelos liberais, mas tem uma certa estranheza, então eu agradeço debater com você, mas tem uma certa estranheza com os liberais brasileiros, que eu acho que eles subvertem um pouco algumas questões. Eu quero concordar com o Rodrigo
sobre que fake news não é crime. E eu acho que não por isso que eu no debate todo procurei evitar isso, porque fake news acaba sendo um subterfúgio para uma série de crimes que se cometem, como difamação, como racismo, como proliferação aí, assim, de informações danosas, que ela em si pode não ser, mas a consequência dela pode ser extremamente prejudicial, disseminação de documentação falsa. Então, eu acho que entra em outras questões que não vale a pena, mas eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate em outro momento para destrinchar quais são esses crimes e sim combater. Se o Nonato cometer um ato de racismo aqui, eu sei que ele jamais vai fazer, porque é sempre muito, muito educado, muito elegante, mas ele teria de ser punido sim. E essa é a obrigação. E só para finalizar, eu queria destacar duas questões. Uma, o termo de serviço do Telegram se vangloria, quem abrir lá vai poder ver, de o chat secreto ser impossível de qualquer pessoa acessar. Ora, impossível de qualquer um acessar. Ou seja, é um ambiente propício para as pessoas que querem fazer algo errado. Para mim, já parte daí. E segunda questão, existe uma diferença fundamental, que às vezes a gente esquece de dizer, entre censura, que é controle prévio de conteúdo, e dimensionamento da liberdade de expressão, que se dá, por exemplo, através de classificação indicativa, que se dá através de um controle posterior ao conteúdo, e isso é imprescindível e é completamente constitucional nos termos da Constituição. Afinal, a liberdade de expressão, por mais que seja importantíssima, ela deve sim respeitar os demais direitos e não ofender e não discriminar. Ok. Quero agradecer aos senhores pela participação, muito obrigado. Até um outro encontro. E no final, só dizer aqui que a nossa colocação não foi do ponto de vista político, mas é que o Congresso está discutindo um projeto de lei conhecido como PL das fake news e, oportunamente, é muito bom porque vai fixar as balizas para o funcionamento de empresas de serviços de mensagens e redes sociais. Uma proposta que tem muitos pontos de polêmica e a gente está colocando aqui com o conhecimento jurídico de cada um de vocês. Muito obrigado. Só citando aqui para o ouvinte, na Alemanha, com cerca de 8 milhões de usuários, o Telegram vinha igualmente se recusando a conversar com autoridades que atuam no enfrentamento a ações de grupos extremistas. Aqui era um outro assunto já. A plataforma mudou recentemente de postura, com a sinalização de que medidas mais drásticas poderiam ser adotadas, incluindo o próprio banimento do país. A Angela Merkel, ela chegou a ameaçar o banimento do país. Bloqueou mais de 60 canais usados por radicais em atendimento a um pedido da polícia alemã. Pois fala, Yuri. Nonato, tem que colocar aqui a última participação. O ouvinte Beto, ele mandou aqui agora há pouco. Vamos ouvir. Fala. Informação. Eu estava acompanhando aqui, Nonato. Agora me diga uma coisa, pergunta aí ao doutor. E por que o Alexandre de Moraes vem sempre rasgando a Constituição e não acontece nada com ele? O que é que eu poderia fazer? O Senado, ou o próprio pessoal do STF concorda com as atitudes dele? Quem responde de vocês? Essa aí eu posso finalizar, que a gente está caminhando para o final. Primeiro, eu sempre fico curioso, André, para saber qual é o ponto do liberalismo que você acha que é mudado ou colocado. Seria sempre uma curiosidade. Depois, se você quiser mandar uma mensagem, será um prazer entender e colocar o ponto. Eu estou nessa já há muitos e muitos anos defendendo essas ideias, então é sempre interessante debater o tema. Com relação a Nonato, você me ouve ou não? Sim, sim. Vamos lá. Primeiro ponto, eu estava falando com o André que será um prazer discutir temas de liberdade, qualquer coisa estou à disposição para entender qual é o ponto do liberalismo que ele discorda, o que os liberais... Com problema, infelizmente... Liberais bastante defendem a liberdade. A resposta ao ouvinte.
Senado Federal, só ele poderia fazer isso. Senado. Obrigado a você mais uma vez, a todos dois, pela ótima participação, esclarecendo, tirando dúvidas em relação a esse tema e a muitos que o JJ Debate coloca em debate aqui. O JJ Debate tem trabalhos técnicos do Carlos Manuel, produção Yuri Costa, coordenação da Jangadeiro Band News é de Dino Sampaio, direção de jornalismo de Isabela Martã, 10h47. 101,7.